Fala pessoal, hoje é sexta-feira e olha, não é todo mundo que tem uma notícia boa. O Sampaio Corrêa, o torcedor boliviano, está muito triste e chateado pela situação do seu time, porque mais uma vez perdeu ontem. Dessa vez para o CRB fora de casa, em um jogo totalmente apático e sem realmente criatividade ou oportunidade de gol. O CRB teve muito mais volume, conseguiu achar o seu gol, não fez mais devido ao goleiro Luiz Daniel, que é um goleiraço, fez uma partidaça mais uma vez. Já todos os detalhes sobre essa partida. Também teve ontem à noite o X1 entre Ramon e Gabriel, valendo 100 mil reais. E o Ramon, rei do X1 do Ceará, levantou esse título e vai para casa com 100 mil reais na conta. Já também todos os detalhes dessa partida que aconteceu ontem lá na Arena São Francisco. Além disso, tem o Motoclube de São Luís que segue a sua preparação para enfrentar o próprio CRB, que derrotou o Sampaio Corrêa no próximo dia 16. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Mudou-se o comando técnico, né? Veio o técnico João Brigatti, retornou ao Sampaio Corrêa, mas infelizmente os resultados ainda são os mesmos. Vale destacar sim que o Sampaio Corrêa foi com alguns desfalques para a partida, cerca de 5 desfalques, o Watson não foi, o próprio Ferreira, que é uma peça fundamental, também não foi, o Alisson, também não foi, mas o Sampaio Corrêa, com essa mudança técnica, se esse é o objetivo, mudar o comando técnico para mudar o Sampaio Corrêa e tentar voltar a vencer e não olhar para a parte de baixo da tabela, como está olhando nesse exato momento, não deu muito certo nesse primeiro jogo. O CRB tomou de conta da partida, jogando em casa, nos seus domínios, não soube o que era o Sampaio Corrêa, que também não conseguiu se impor. O técnico João Brigatti entrou numa postura um pouco mais defensiva, povoou de volantes ali o meio de campo do Sampaio Corrêa e não conseguiu sair para o jogo e tentar, quem sabe, um gol de empate, depois que já havia pego o primeiro gol na partida. Mas a Mariane Dias tem as informações para a gente de como é que foi esse jogão entre o CRB e o Sampaio Corrêa. No primeiro tempo, quem saiu na frente foi o CRB, que apertou o Sampaio Corrêa logo na etapa inicial. Tentou de um lado, de outro e colocou o goleiro Luiz Daniel para trabalhar. Aos 18 minutos, já perdeu uma boa chance. E aos 23, Caetano acertou um forte cabeçada após cobrança de escanteio. No reflexo, o goleiro do Sampaio fez uma grande defesa. Esta foi inclusive a melhor jogada do primeiro tempo. E na sequência, já finalizou com perigo outra vez e quem estava lá novamente era Luiz Daniel. O Sampaio escapou no primeiro tempo, se defendeu bem do CRB, mas em compensação não levou perigo no ataque. No segundo tempo, o CRB continuou em cima e aos 2 minutos o árbitro marcou um pênalti em Diego Torres, mas revisando pelo VAR mudou de ideia e anulou a decisão. O time alagoano não se abalou com isso e criou ótima chance na sequência, com Jajá, mas ele finalizou mal. Aos 9 minutos, o gol saiu. Reginaldo recebeu na ponta direita e logo acionou Emerson. O atacante acertou um chute entre o goleiro e a trave, sem ângulo, e abriu o placar. Depois, o CRB continuou perdendo oportunidades. Jajá, Careca e Romão erraram o alvo por pouco. E aos 40, Pablo, numa bela cabeçada, acertou a trave do Sampaio. Fim de jogo deu CRB. CRB 1, Sampaio 0. A gente conseguiu ver aqui pelos melhores momentos também com a narração da Mariane Dias o quanto que o Sampaio foi ineficiente na parte ofensiva do campo.
Defensivamente, o Luiz Daniel, o Nilson Júnior, quem entrou ali em campo, deu a sua vida, deu o gás total para tentar parar as invertidas do CRB, que não foram poucas. A gente pode colocar aqui os melhores momentos na tela novamente, enquanto eu comento aqui, porque assim, o Sampaio Corrêa tentou entrar no jogo com uma proposta de uma plataforma de jogo, tentar surpreender o adversário, só que não foi isso que aconteceu. O CRB, bem consciente do seu esquema tático, da sua estratégia de jogo, entrou em campo e literalmente atropelou o Sampaio Corrêa. Eu arrisco a dizer aqui que 1-0 foi pouco para o CRB pelo futebol que o Sampaio Corrêa desempenhou. Esse milagre aí que o Luiz Daniel fez ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos ali, foi assim, claramente uma enorme chance de gol. E o CRB não parou por aí. Inclusive o técnico do CRB o tempo todo insistindo com seus jogadores. Não abaixem as linhas. Não abaixem as linhas para tentar sufocar cada vez mais o Sampaio Corrêa no campo defensivo. Aí aconteceu o lance do pênalti que foi marcado, né? O VAR foi acionado na partida, não confirmou o primeiro pênalti, né? Aí o CRB já se sentiu lesado dessa forma pelo VAR, mas aí interpretação do VAR, não importa o que a gente comente, se foi ou não foi pênalti, mas o CRB conseguiu chegar ao gol depois desse contra-ataque e de dentro da área, digo mais, sem ângulo para chute, conseguiu acertar um belo chute. E o Luiz Daniel, para mim, é o menos culpado de todos, porque salvou muito o Sampaio Corrêa na partida. O Sampaio Corrêa, eu acho que tem que melhorar ainda mais. O técnico João Brigatti chegou, mas assim, só uma ressalva. O técnico João Brigatti chegou, mudou o seu comando técnico, mas as peças são as mesmas. Eu acho que se não tiver alguma mudança em uma ou duas peças, ou principalmente na plataforma de jogo, em como se postar dentro de campo, não vai ter muita diferença, porque assim, o elenco já vem com a autoestima baixa, já está cabisbaixo, já está numa situação olhando o Z4. Então, assim, o Sampaio Corrêa atualmente está a 2 pontos de diferença do Z4, que é o Brasil de Pelotas, que é o 17º colocado. Ontem também tivemos uma outra partida que foi com o Vasco da Gama, que acabou perdendo. A Marina Dias também tem essas informações pra gente. O confronto entre Vasco e Guarani na noite de ontem era decisivo para o Cruz Maltino continuar sonhando com o acesso à Série A em 2021. Mas a derrota por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa virou um problema e diminuiu as chances de acesso para menos de 1%. Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, o clube paulista criou mais depois do intervalo. O Vasco perdeu um pênalti marcado pelo VAR, que foi defendido por Rafael Martins. Mas em um contra-ataque logo na sequência, Pablo marcou o único gol da partida e para o Guarani. Com o revés, o Cruz Maltino fica com 47 pontos, distante do G4. Já os paulistas chegam a 52-2 do Goiás. E o próximo compromisso do Cruz Maltino será no domingo, às 16 horas, no Clássico diante do Botafogo. O Bugre, por sua vez, também atua no domingo, porém às 18h15, contra o Vila Nova no estádio OBA. É o Vasco da Gama que deu uma respirada, né, principalmente depois de vencer o Sampaio Corrêa, porque estava muito próximo, antes de perder para o Sampaio Corrêa, né, antes havia vencido, estava muito próximo do G4, em busca daquele tão sonhado acesso. Parece que vai ficando um pouco mais complicada a situação do Vasco. Vamos olhar aqui a tabela de classificação atualizada depois da 33ª rodada. Lembrando que agora só faltam 5 jogos, são apenas 15 pontos em disputa. Coritiba segue na ponta com 61 pontos, em seguida vem o Botafogo, o Avaí, Goiás, CRB, Guarani, o CSA, o Vasco em 8º lugar, o Náutico, o Vila Nova, o Remo, o Operário, o Sampaio Corrêa na 13ª colocação com 40 pontos, aí em seguida o Cruzeiro também com 40 pontos, Ponte Preta com 39, o Brusque com 38 e também com 38 o Londrina na 17ª colocação. Apenas 2 pontos de diferença do Sampaio Corrêa, que é o 13º colocado. O Vitória, o Confiança e o Brasil de Pelotas, que fecha os 20 times e é o lanterna da competição. Na próxima rodada, em caso de derrota do Sampaio Corrêa e em caso de vitória do
do próprio Brasil de Pelotas, o Sampaio Corrêa ainda não tem possibilidade de entrar no Z4, mas na 15ª rodada, daqui a 2 rodadas, em caso de mais uma derrota, um empate e também de combinações de resultados, aí a situação já fica mais complicada. Obviamente a gente torce para o Sampaio Corrêa se reerguer, voltar a vencer. O Sampaio Corrêa precisa minimamente de uma vitória ou um empate, ou então 3 empates ali para tentar somar mais pontos e ficar um pouco mais distante e permanecer na Série B. O Sampaio Corrêa não pode cair para a Série C depois dessas 2 temporadas, inclusive o início de temporada maravilhoso que fez nesse início de ano de 2021, inclusive figurando dentro do G4 por diversas rodadas. Infelizmente, Sampaio Corrêa não tem mais aquele mesmo ímpeto e vem caindo de rendimento rodada após rodada. Olha, o presidente Sérgio Frota, ele se manifestou nas redes sociais, nas suas redes sociais, né, seu perfil pessoal, falando da derrota para o CRB. Falando assim: a derrota por 1-0 fora de casa para o CRB em um jogo em que tivemos 6 desfalques, 5 por lesões e 1 por suspensão, foi muito complicado. Estamos fazendo tudo para recuperá-los e temos que vencer nossos próximos 2 jogos em casa. No domingo contra o Brasil de Pelotas e garantir, e o jogo seguinte também, para garantir a sua permanência na Série B, porque vencendo 2 jogos, são 6 pontos conquistados, chega aos 46 pontos. O número mágico de permanência na Série B são 45 pontos, né? A média é essa dos outros anos da competição. Então, assim, o Sampaio Corrêa minimamente tem que vencer uma e empatar 2 jogos, ou empatar os 5 jogos que faltam. O importante é permanecer, sim, na Série B do Campeonato Brasileiro, porque não pode mais cair. O Sampaio Corrêa chegou num status em que não cabe mais na Série C. Fatalmente vai cair, vai retornar à Série B em 2023, caso caia, o que a gente espera que não caia. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem X1 e também tem Motoclube de São Luís. O Motoclube de São Luís segue a sua preparação para a última oportunidade do ano de entrar dentro de campo contra o CRB lá no estádio Rei Pelé, fora de casa, lá em Maceió. O Motoclube precisa vencer, tem um bom resultado, venceu em casa por 2-1, fez a sua parte, é aquilo que a gente sempre vem falando. Não importa se é Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C, Série B, Série D, tem que vencer em casa. Se não fizer a sua parte, seu papel dentro de casa, por mais que o adversário seja difícil, fica complicado buscar fora de casa com a torcida contra. Agora o Motoclube conseguiu fazer um bom resultado, 2-1 nos últimos minutos com o estreante Gustavo. Agora vai jogar no dia 16, fora de casa, com a torcida contra, mas tem uma certa vantagem. O Motoclube consegue levar o jogo para o pênalti, mesmo perdendo por 1-0, o que não deixa, claro, nem o técnico Marcinho, nem o elenco confortável. O time treina muito forte, de forma intensa, inclusive alternando os períodos de treinamento, ou até mesmo de forma integral, manhã e tarde, para se preparar o máximo possível. O técnico Marcinho Guerreiro esteve aqui com a gente antes do jogo contra o CRB aqui no estádio Nilzinho Santos, falou sim da dificuldade da partida e a gente vinha falando. A gente está aqui num papel, numa posição de pensar, né, as partidas de futebol, os times, de forma bem cética, bem criteriosa, porque assim, o nível em que o CRB está financeiramente, de estrutura e de competição, torna ele favoritíssimo a conquistar, inclusive a vencer o Motoclube aqui. Mas o futebol não é só isso, o futebol também é paixão, futebol é emoção, é deixar o coração dentro de campo, e a garra e o comprometimento que o Motoclube teve, que o seu elenco teve aqui no Nilzinho Santos para vencer o CRB foi algo surreal. A torcida não compareceu em peso, é verdade, mas quem esteve lá apoiou do começo ao final e deixou o Motoclube muito mais propenso a conseguir o resultado. Não à toa, o resultado veio aos 49 minutos do segundo tempo. Então, assim, com a semana de treinamento, na segunda-feira a gente vai voltar com muitas mais informações do Motoclube, que treina também no sábado e no domingo, porque o dia 16 já chega, o Motoclube tem que estar muito preparado, até porque no meio da semana que vem também o Moto faz um amistoso muito importante para colocar outras peças para rodarem dentro do elenco. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem X1 valendo R$100 mil e o Ramon foi quem levou.
Rapaz, ontem à noite eu estive presente lá na Arena São Francisco, o duelo valendo R$100 mil que a gente trouxe aqui, o Dom da Passada que estava organizando, máximo respeito ao Dom da Passada e ao trabalho que vem fazendo ao futebol amador, ao esporte amador, uma visibilidade gigante. Também ao Ramon que esteve aqui com a gente, eu, Gabriel, o Ramon, rei do X1 do Ceará versus Gabriel, fenômeno do Maranhão. E veja como é que foi essa partida e olha, o Ramon mostrou por quê que é o rei do X1 lá de Fortaleza. A grande noite chegou e foi um grande espetáculo, realmente com as entradas dos atletas acompanhadas de fogos de artifício. E a torcida, é claro, muito empolgada. Com a bola rolando, foi um ataque para cada lado, muito rápido. Primeiro Ramon e depois Gabriel. Nas investidas seguintes, outro Gabriel apareceu e fez uma grande defesa que, na sequência, deixou seu jogador de linha numa boa e abriu o placar no 1-0. Depois do gol, Ramon ficou mais com a bola e conseguiu chegar ao gol do empate. Na volta, o Gabriel tratou de ficar à frente do placar mais uma vez e, sem perder tempo, marcou logo o terceiro também, abrindo boa vantagem. Mas no X1, o jogo é muito dinâmico e o Ramon foi buscar o resultado logo no segundo tempo. E conseguiu diminuir e logo empatar a partida em 3-3. Nos segundos finais, levando jogos para os shootouts. E valendo R$100 mil, você pode imaginar como estava o clima na área. Ramon marcou o seu e Gabriel perdeu. Na sequência, Ramon foi fatal e não desperdiçou um ataque. E no final, saiu o rei do X1 do Ceará. Campeão em São Luís e vai voltar para casa com R$100 mil na conta. Meu irmão, valendo R$100 mil, os nervos estavam à flor da pele, lotado a Arena São Francisco, muito público, muita gente foi acompanhar. Antes disso, aconteceu algumas preliminares também. A Toinha, no futebol feminino, venceu o seu confronto e o Luan, do Sub-10, também venceu o seu X1. Então, todos eles ali da Arena São Francisco, quer dizer que a Arena São Francisco está virando um polo, né, uma referência do X1. O Ramon conseguiu buscar o resultado, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu empatar nos segundos finais e no nosso futebol, no empate vai para os pênaltis, no X1 vai para os shootouts. Os shootouts é aquele ataque contra a defesa, literalmente o atacante contra o goleiro, e deu o Ramon. O Gabriel, infelizmente, desperdiçou duas cobranças e o prêmio de R$100 mil não vai ficar em São Luís, vai para Fortaleza. E agora a galera do Godinho FC, que é a equipe, né, do Ramon, vão tentar disputar a Taça Brasil de X1, que vai acontecer lá na Bahia. E o Ramon conversou com a gente sobre esse título, sobre vir aqui em São Luís e conquistar esse valor. Creio que na questão física e psicológica, que na hora do shootout que resolve a partida. Parou, já vimos 3 jogos muito difíceis no Ceará, nível lá muito bom. Eu soube me posicionar na situação de jogo, fui feliz e saí com a vitória. Esperava um jogo tão difícil assim, tão equilibrado? Vi um jogo do Gabriel, creio que naquele momento ele não estava muito bem fisicamente. Hoje ele mostrou que está bem, foi um grande jogo, um espetáculo. E parabéns ao Gabriel, que apesar da derrota fez uma excelente partida. Obviamente fica triste com seus familiares, sua torcida próxima, mas é assim, futebol acontece disso, às vezes num segundo, numa desatenção, vem um gol de empate ou um gol de uma virada numa partida, vão ter próximas outras oportunidades para o Gabriel em tantos outros confrontos, que atualmente ele é o melhor do X1 do nosso estado. E parabéns ao Ramon e o pessoal do Godinho FC que vieram e conquistaram esse valor de R$100 mil na conta. E hoje sextou para eles, com R$100 mil, rapaz, dá para fazer muita coisa. Esporte Goiás vai ficando por aqui. Na segunda-feira a gente está de volta com muito mais informações do seu esporte local.